Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Números capítulo 3, versículo 38, que fala assim: Moisés, Arão e os filhos de Arão acompanhavam em frente à tenda, do lado leste. Eles cuidavam dos serviços religiosos no lugar santo para o povo de Israel. Porém, se qualquer outro homem tentasse fazer esse serviço, devia ser condenado à morte. Como o Senhor havia ordenado, Moisés e Arão fizeram uma lista de todos os levitas do sexo masculino, da idade de 1 mês para cima, conforme os grupos de famílias, e total de 22.000. Somente até aqui. O que está acontecendo aqui? Se você pegar para ler aqui a Bíblia, que antecede aqui o que foi lido do versículo 38, está mostrando os escolhidos de Deus, ali em relação aos levitas. Então, os levitas, eles foram designados por Deus para poder auxiliarem na tenda. Então, aqueles serviços ali do dia a dia, de limpeza, de altar, de utensílios, de tudo relacionado à tenda ali de Deus, a tenda sagrada, quem fazia eram os levitas. E os sacerdotes, que eram Arão e Moisés, eles ficavam voltados mais para Deus, eles ficavam mais ali no particular com Deus. Então, eles precisavam de pessoas, ok, que fizessem essa parte das atividades mais corriqueiras do dia a dia. Só que Deus pediu para Moisés fazer um levantamento do número de pessoas, para ele poder ter ali, né, para ele poder saber e designar para cada pessoa a sua função, ok? Então, do mesmo modo aqui, na história da Bíblia, que existiu pessoas designadas para um propósito específico, Deus quer que a gente entenda algo disso aqui. Você foi escolhido para um propósito. Então, dentro da família cristã, dentro da família de Cristo, isso aqui independe de denominação, ok? Dentro da família de Cristo, você não pode se comparar com o outro. A comparação é um pecado. Entende? Porque da comparação gera inveja. E inveja vista por Deus é algo assim que é como pior do que a podridão dos ossos. Entende? Então, o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Você foi designado por Deus para um propósito. Então, você foi levantado por Deus para algo específico. Então, dentro de ti, você não pode olhar para o fulaninho nem para o ciclaninho se comparando a ele. Entende? Pode ser dentro da denominação que você frequenta, pode ser fora da denominação. Hoje nós temos muitas facilidades aqui no nosso país de pessoas pregando o evangelho, de pessoas se destacando no meio do evangelho. Entende? Então você não tem que olhar para essas pessoas se comparando a elas ou querendo comparar o seu ministério com elas. Porque elas nasceram para algo específico. Você nasceu para algo específico. Não pode haver comparação. Entende? Pode haver uma admiração, mas uma admiração que a outra pessoa prospere e continue bem, crescendo, prosperando para alcançar o maior número de vidas possíveis para o reino. Enquanto isso aqui, você continua nos seus afazeres, você continua nos propósitos que Deus tem para a sua vida, se dedicando a Ele. Quem faz você crescer e quem faz você diminuir ou quem faz você se estabilizar é o Senhor. Então, quanto mais você se dedicar ao Senhor, voltando o seu relacionamento, o seu olhar para Ele, é Ele que vai fazer você prosperar ou não. Você precisa entender algo. O ministério não é teu. Deus designou você para cuidar do ministério. Olha o ministério que Deus te deu como a tenda sagrada. Entende? A tenda sagrada era a presença do Senhor. A tenda sagrada era Deus.
O ministério na sua vida é do Senhor. O ministério na sua vida é a presença dele. Então é do interesse dele se vai crescer ou não. Ele vai te usar de acordo com os propósitos que ele tem para a tua vida. Então não pode haver dentro de você a sementinha da comparação, porque você estaria em pecado. Ao mesmo tempo que você estaria em pecado, você estaria desdenhando da presença do Senhor. Porque o ministério não é teu, o ministério é dele. Entende? Somos levantados por ele para sermos instrumentos dele. O ministério não é nosso, é dele. E precisamos estar qualificados por ele para a gente poder exercer a função que ele quer que nós exerçamos. Vocês conseguem entender o quão profundo e importante é isso? Porque tem muitas pessoas aqui que acham que tudo que Deus faz na vida delas ali é para elas. Não. É para o reino, é para a obra, é para o próximo. A gente não pode botar a vaidade dentro do nosso coração achando que é para nós. Não é só para nós. Deus nos usa. Mas é para a gente sermos instrumentos na mão dele para atingir outras vidas. Para outras vidas que estão perdidas virem a conhecerem Deus, Jesus e Espírito Santo através da tua vida. Por isso que Deus te usa diferente. Por isso que aos seus olhos, muitas das vezes você acha que teu ministério não está crescendo, mas Deus te usa de uma forma diferente. Entende? Através do seu relacionamento com Deus, ele traz pessoas no tempo certo, ok? Porque tudo que é fora do tempo estraga. Então, no tempo certo, Deus está te moldando, está te lapidando, está te treinando, para no tempo certo trazer as pessoas para perto de você, porque é Ele que traz também. Do mesmo modo que você foi escolhida por Ele, Ele também escolhe outras vidas. Entende? Do mesmo modo que você teve um tempo para vir para Ele, as outras pessoas também têm um tempo para vir para Ele. Enquanto isso, Ele está treinando você, Ele está trabalhando em você, para te preparar para quando essas vidas chegarem, vocês terem estrutura para saber lidar com elas. Porque o mesmo problema que você teve, feridas e traumas, as pessoas também vão vir com feridas e traumas. E é a sua vida que Deus vai usar para tratar essas pessoas. Através da sua fé e do relacionamento que você tem com Ele, porque é isso que a gente transmite para o outro. As pessoas sabem que Deus é na nossa vida através do nosso comportamento. Então, se você não tem vida com Deus, se você não tem uma vida com o altar, uma vida regulada ali com Deus, você não vai emanar a presença de Deus na sua vida. O Espírito Santo não vai fazer parte de ti. Então, consequentemente, as pessoas não vão vir até você. Porque as pessoas são atraídas pela luz. A luz que habita em você, que é a presença do Senhor. Entende? Então, Deus está fazendo todo um trabalho em você, Deus está fazendo toda uma preparação em você, para poder te usar. Então, não tem que haver dentro do seu coração sementinhas de comparação. Se dedique à presença do Senhor, se dedique no seu relacionamento com Deus, porque Ele, no tempo certo, vai trazer até você as pessoas que Ele quer, através da sua vida, que conheçam a Ele. Porque ainda tem isso também. Entende? Existe várias pessoas falando sobre o Evangelho de Deus. Mas cada pessoa, existe um número determinado de vidas, de pessoas específicas, que vão ser atraídas pelas suas características, personalidade, seu modo de ter com Deus ali, que vão aprender de Deus através da sua vida. Não é através da vida do fulaninho nem do ciclaninho. É através da sua vida. Por quê? Porque Deus traz para próximo pessoas que se parecem conosco. Pessoas que passaram pela mesma situação que você passou, só que hoje você está curado, hoje você está liberto. Então, através do seu testemunho, essas pessoas também serão curadas, também serão libertas, porque elas verão em você uma esperança de fé, coragem e ousadia que Deus trabalhou e que elas também podem vir a ser libertas dos cativeiros emocionais que elas se encontram.
Entende? Então, o ministério não é teu. O ministério é de Deus. Então, dentro do seu coração, não pode haver vaidade. Porque a partir do momento que você acha que o ministério é teu e que você que faz acontecer, você está permitindo a vaidade entrar. O orgulho, a soberba fazer morada. E a gente sabe que o pecado nos afasta de Deus. Aí você vai começar a agir na carne. Entende? De um certo modo, você vai estar enganando as pessoas à sua volta. O que você acha que vai se suceder disso? Você acha que Deus não vai pesar a mão sobre a sua vida? Sim, Ele vai. Porque você está falando sobre Ele. Entende? Então, a gente precisa manter uma vida de fidelidade ao Senhor. De aprofundamento e conhecimento nele. Para a gente não vir a pecar, para a gente não vir a dar legalidade, porque nós somos tão humanos quanto as pessoas que não conhecem Ele ainda. E estamos suscetíveis ao erro. Entende? Então, para a gente não pecar, para a gente não cair, para a gente não dar brecha, a gente precisa ter o nosso relacionamento com Deus 24 horas por dia, procurando a presença dEle e apartando-se do mal. Para a gente poder ser o instrumento que Ele quer que a gente seja na vida de outras pessoas. Entende, gente? Então, não se compare. Você foi escolhido para algo específico. O seu ministério é para algo específico. Deus está fazendo diferente com você. Deus não segue um padrão, como o mundo quer que a gente ache que Deus é, um padrão. Deus segue de acordo, Ele anda de acordo com a palavra dele. Então não limite Deus em padrões que o mundo colocou. O que você precisa saber disso aqui? O seu relacionamento com Deus tem que estar em dia. A sua fé tem que estar fortalecida. Deus é espírito, então para você poder entendê-lo, você precisa despertar o seu espírito dentro de você. Você não deve limitar Deus em termos de falar com você em modo como Ele trabalha. Entende? Você tem que sair da caixinha e abrir os seus horizontes. Entende? E se dedicar fielmente ao Senhor, sendo fiel a Ele. Porque quando a gente é fiel ao Senhor, a gente consegue ser fiel a tudo à nossa volta. Porque quando nós somos fiéis ao Senhor, existe um temor dentro de nós, um respeito. Então o seu caráter vai ser mostrado mediante a sua fidelidade ao Senhor. A sua postura será mostrada mediante a fidelidade ao Senhor. Então a sua dedicação ao Senhor precisa ser 100%. Entende? Não pode haver superficialidade, tem que haver profundidade. Então você precisa se voltar mais para Ele, fidelizando você a Ele, priorizando a Ele, para Ele se manifestar através de você na sua vida e usar você como instrumento na vida de outras pessoas. E o seu ministério só vai crescer mediante a sua dedicação 100% ao Senhor. Não é você que corre atrás da ovelha, é você que paga o preço de fidelidade a Deus, dedicação a Ele, e Ele traz a ovelha até você. Entende? Não é do seu modo, não é do seu jeito, não é no seu tempo. É no jeito, no modo e no tempo do Senhor. Então deixa Ele administrar a sua vida. E tira o controle que você quer ter das suas mãos e entrega nas mãos deles. E deixa Ele fazer do modo dele. Confiando. Você e Ele em relacionamento. Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.